Bom dia, garotada do 8º ano, Escola Mestre Jesus. Aqui é o professor Newton e vamos dar prosseguimento ao nosso conteúdo. Hoje nós vamos encerrar o capítulo sobre período do Império aí, né? Mais precisamente o período da regência, o período regencial, aquele período que está situado entre o governo de Dom Pedro I e o governo do filho dele, Dom Pedro II. Na última aula nós falamos aí de várias revoltas que começaram a explodir durante esse governo, né? Falamos sobre a rusga, falamos sobre a cabanagem, sobre a revolta dos malês. Hoje vamos trabalhar a revolta farroupilha, sabinada e a balaiada, certo? Para concluir esse conteúdo. Então, vamos lá. Gente, Revolução Farroupilha aí, né, de 1835 a 1845, praticamente 10 anos aí de problemas envolvendo o Rio Grande do Sul. Também conhecida como Revolução Farroupilha, ou você pode encontrar também como Guerra dos Farrapos, tá? Isso porque você vai ter uma participação muito forte aí das classes aí mais simples, né, das classes menos abastadas, junto com proprietários de terra, com criadores de gado. A gente vai ver que o problema na região tem um cunho econômico também, tá? Então vamos lá, olha só, gente, sobre a questão geográfica, vamos falar primeiramente geográfica, depois histórica e depois a questão econômica. Então, geograficamente, o Rio Grande do Sul está lá no extremo do Brasil e abaixo dele está o Uruguai, né, que era a antiga província brasileira da Cisplatina. Então, geograficamente e historicamente, o Rio Grande do Sul estava atrelado a essa região da Cisplatina, né? Então, a gente tem aí a elite criadora de gado tendo boas relações com a elite da Cisplatina. Economicamente, o Rio Grande do Sul já estava atrelado ao mercado interno, tá? O Rio Grande do Sul ele produzia aí basicamente mulas e charque, e o charque naquela época era muito utilizado, era uma carne relativamente barata e que era utilizado para alimentar aí a população mais pobre e até os escravizados, certo? Começa a ter aí, gente, na província, queixas, reclamações com relação principalmente ao governo central, que no caso era o governo das regências, tá? Lembra que foram feitas algumas medidas que tirou o poder aí das mãos das elites das províncias, né? Então houve essa reclamação aí com relação ao governo dos regentes e aos altos impostos aí sobre os produtos produzidos por ele, como principalmente o charque. Somando a isso, a gente tem também um comércio feito onde vinha charque, principalmente da Argentina, e o fato dos impostos sobre o charque brasileiro, o charque do Rio Grande do Sul, serem altos, elevava muito o preço do charque do Rio Grande do Sul e acabava sendo competitivo o charque argentino. Vocês conseguem entender isso? Vamos lá, o charque vem da Argentina, porém, e entra no país, né, entra no Brasil, porém o charque do Rio Grande do Sul, que é o charque nacional, digamos assim, ele sofre tanta taxação, tem tanto imposto, que o charque da Argentina, mesmo vindo de fora, acaba sendo atrativo e acaba disputando o mercado com o charque nacional. Então isso é prejudicial. O normal seria que o charque internacional, o charque argentino, fosse mais caro, e aí beneficiaria o charque nacional. Entenderam essa relação de mercado? É tipo assim, deixa eu desenhar aqui para vocês, para que vocês possam entender direitinho. Assim, ó. Você tem aqui um produto que vem, eu vou botar que vem da Argentina. E aqui você tem um produto que é feito no próprio Brasil, certo? E aqui você tem o grupo de pessoas que formam o que a gente chama de mercado consumidor.
O mercado consumidor, gente, vai comprar aquilo que considera mais barato, certo? Basicamente, você vai no comércio e você procura algo mais barato, certo? Então, vamos supor que aqui o produto que vem da Argentina, ele vem custando, sei lá, por mais que ele venha de lá, tudo ele custa 5 reais. Isso é um exemplo, só para você entender. E aí o mesmo produto produzido no Brasil, ele custaria 3. Porém, a esses 3 soma os impostos. E de 3, esse produto passa a ser 6. Isso significa dizer que quando você for no comércio, basicamente você vai dar preferência para o produto de fora, que está mais em conta. Entenderam? Então as pessoas passam a comprar mais, porque esse preço é competitivo. Então, para resolver essa ideia, seria o seguinte: por mais que você taxe o produto nacional, você taxa também o produto que vem de fora. E aí esse preço, por exemplo, pode passar aqui para 6,50, digamos assim, ou 6,50. O preço é praticamente o mesmo, a diferença é 50 centavos, mas isso já faz com que as pessoas já optem por esse lado, entenderam? Então, basicamente, o que acontecia era, entrava charque argentino no Brasil e o preço acabava sendo competitivo porque o charque brasileiro era colocado muitos impostos em cima, tá? A revolução, a revolta começa aí sem uma unanimidade, tá, gente? Não era todos pelo mesmo objetivo, não, tá? A gente tem aí charqueadores, que eram os produtores de charque, que eram aliados do governo, tá? E acabam se mantendo afastados do conflito, tá? Então, integrantes da classe média, eles vão ficar aí, estancieiros também, vão ficar já ao lado dos revoltosos, tá? Então a gente tem aí, ó, em 1838, sendo proclamada a República do Piratini, onde o escolhido para ser seu presidente seria o Bento Gonçalves, tá? Bento Gonçalves, um dos líderes, tá, do movimento, sem dúvida o mais importante. Em 1845 foi selada a paz com direito à anistia aos revoltosos. Por que selada a paz? Porque o governo central percebeu a importância que o Rio Grande do Sul, importância econômica de produção que o Rio Grande do Sul tinha, e em grande influência. Então, manter uma luta com o Rio Grande do Sul poderia, de fato, representar a independência dessa província. E isso seria prejudicial, ainda mais se essa província conseguisse auxílio da Argentina e auxílio da região da Cisplatina. Então, para que isso não acontecesse, o governo central preferiu fazer um acordo, selar a paz aí entre as duas partes, tá? Então, como fator desse acordo, foi estipulado a anistia para os revoltosos, não seriam punidos, tá? E a gente teve uma relativa diminuição aí nos impostos, certo? Próxima revolta, Sabinada, acontece na Bahia, tá? Um dos líderes tem esse nome por causa de um dos líderes que se chamava Sabino Barroso. Aqui a gente tem uma província que já teve diversos movimentos, né? Diversas revoltas, e a gente tinha um grupo de políticos, os liberais, que eles não aceitavam o governo regencial. Então olha a ideia no caso, o objetivo da revolta era tornar a província independente, mas somente até que Dom Pedro II atingisse a maioridade e assumisse o império. Ou seja, eles não querem a separação definitiva, a sua independência definitiva, não. Eles querem a independência durante o período regencial. Quando Dom Pedro voltasse, quando Dom Pedro II assumisse o governo, então eles cederiam aí a unanimidade do território, digamos assim, tá? Pretendiam também libertar os escravos que participassem da luta.
Tá? Então os escravos que participassem seriam libertos. Aqueles que não participassem continuariam sendo escravos. Então eles não têm a ideia de pôr fim à escravidão. Tá? Nesse embate ocorrido aí na Bahia, eles não conseguem tomar a região do Recôncavo Baiano, né, que era onde ficavam os maiores latifúndios dos senhores de engenho, e os senhores de engenho eram apoiadores do governo, claro, né, não tem uma participação popular nessa revolta, e aí a gente tem uma divisão. Salvador acaba sendo atacada pelas forças centrais. Como resultado, nós temos 1.800 mortos e a cidade acaba sendo retomada. A última revolta que nós vamos falar sobre o período regencial é a Balaiada, 1838 até 1841. Ela ocorre no Maranhão. Tá? Foi uma revolta aí tipicamente popular. E o início aí do conflito, ele parte da disputa política entre liberais e conservadores. Esses dois grupos estavam a disputar poder, e aí a gente tem o movimento acabando tomando força. Mas a gente vai ver também que, assim como a cabanagem, assim como a sabinada, foi um movimento e a farroupilha foi um movimento que teve suas divergências de ideias, e você vai perceber por essas pessoas que eu vou falar agora. Raimundo Gomes, olha só, o Raimundo Gomes, gente, que aconteceu? Já tinha essa intriga, essa disputa política entre liberais e conservadores. Aí tiveram a ideia de prender uma pessoa que era ligada aos liberais. E aí o Raimundo Gomes, ele tem a ideia de invadir a prisão para soltar lá o rapazinho que foi preso dos liberais, né? E ele acaba sendo apoiado pelos pequenos proprietários. Depois aparece o Francisco dos Anjos. O Francisco dos Anjos, ele é fazedor de cestos e o apelido dele é Balaio, por isso o nome Balaiada. E ele decide apoiar o Raimundo Gomes. Paralelo a essa onda que está acontecendo, aparece o Cosme Bento das Chagas. Não se perde, hein? O Cosme Bento, ele era um aforreado. Gente, ele consegue fazer uma revolta paralela. Ao mesmo tempo em que os liberais, liderados pelo Raimundo Gomes e pelo Francisco dos Anjos, estavam fazendo a revolta, a gente tem aqui o Cosme Bento fazendo uma revolta paralela, só que liderando escravos. Ele vai liderar mais de 3.000 cativos. Estão entendendo? Então a gente tem, claro, é óbvio que o objetivo do Cosme Bento das Chagas não é o mesmo objetivo do Raimundo Gomes e do Francisco dos Anjos. Nós temos escravos participando aqui ao lado dele. Só que essas três figuras, gente, elas conseguem mobilizar mais de 10.000 pessoas. Vocês acreditam? E eles conseguem tomar a segunda maior cidade da província, que era Caxias. Eles conseguem estipular uma organização em Caxias. O que é que esses revoltosos defendiam? Igreja Católica, liberdade, Constituição e Dom Pedro II. Então, mais uma vez, significa que eles não eram contra o Império do Brasil em si, e sim contra o governo regencial. Era contra o governo regencial. Tanto é que Dom Pedro II estava entre a defesa, entre os objetivos principais. Certo? Gente, o movimento ele é reprimido, tá, em 1840. Principalmente por conflitos internos. Eu falei para vocês, não eram revoltosos que estavam unificados em prol de um mesmo objetivo. Cada grupo que participava, e isso foi o principal fator da maioria das revoltas do período regencial, o principal fator que fez com que não desse certo foi justamente a diversificação dos objetivos. Cada grupo social pretendia ganhar algo com a revolta. Como não era possível agradar a todos, o movimento acabava se dividindo. Então a mesma coisa acontece aqui na Balaiada, tá? A gente começa a ver eles perdendo apoio dos liberais,
que começaram a revolta na capital, né? A gente tem aí conflitos internos fazendo com que o movimento acabe se dividindo. Gente, os cativos rebeldes foram escravizados novamente. Cosme Bento das Chagas foi enforcado 2 anos depois do conflito, certo? Fica exercício para vocês da página 30, 31, 32 e 33. Tem bastante exercício aí para fazer. Eu acho que na terça-feira eu vou ficar só aguardando para corrigir esses exercícios, porque são muitos exercícios para que vocês possam fazer, tá? Mas a gente ainda não termina, falta a última parte, que é o golpe da maioridade. Gente, vamos entender aí o que foi o golpe da maioridade. O golpe da maioridade nada mais foi do que a antecipação da maioridade de Pedro de Alcântara. A maioridade dele estava prevista para os 18 anos, então só com 18 anos ele poderia assumir o império. Porém, como vocês viram, existiu uma grande instabilidade nas províncias, muitas revoltas acontecendo. Estavam insatisfeitos com o governo dos regentes, estavam insatisfeitos, sobretudo, com as medidas regressivas. Lembra que eu falei? Falei que o Araújo Lima tomou medidas que tiraram o poder das províncias, então eles estavam insatisfeitos com isso também. Então essas revoltas acontecendo, todas elas tendo a ideia e algumas ideias de separação, outras ideias de separação até que Dom Pedro II, Dom Pedro de Alcântara chegasse à maioridade, tudo isso criou um clima de muita instabilidade. Então era preciso reorganizar. E aí você tem os liberais pensando o seguinte, uma maneira da gente, aí a gente está falando de 1840 o Pedro, né, de Alcântara ainda tinha 14 anos de idade, ainda faltava aí basicamente 4, 5 anos para ele conseguir chegar à idade para ser o imperador. Então o medo de revoltas separatistas fez com que eles começassem a pensar num plano para antecipar a maioridade de Pedro de Alcântara, ou seja, para que ele assumisse antes dos 18. E aí eles criam o Clube da Maioridade, que o objetivo era trabalhar para que fosse alterada a Constituição, tá? Então é preciso mudar a Constituição para que essa Constituição possa autorizar, tá? Para que o imperador possa assumir, ter a coroação antes da idade prevista, que é com 18 anos. E isso acontece, tá, gente? Em julho, a decisão foi aprovada pela Assembleia Geral. Isso porque os liberais fizeram muita propaganda, teve uma grande pressão popular também para que isso fosse aceito. E a Assembleia Geral aprova. E aí você tem o Pedro de Alcântara, assumindo o império, tendo ainda 14 anos de idade. A partir daquele momento nós tínhamos novamente um governo centralizado. Aqui começa o período que nós conhecemos como Segundo Reinado. Eu não vou escrever, vai ficar desse jeito. Segundo Reinado. Eita, tá? Então, gente, é isso. Não esqueçam o exercício, página 30, 31, 32 e 33. Resolvam e enviem as fotos para mim para que eu possa corrigir. Fiquem com Deus e até a próxima.